Então, eu quero explicar aqui um detalhezinho de um dos exercícios que tem na unidade 2 do nosso livro de CDI, que trata de limites. Então, aqui tem a definição formal do limite, né? Limite de f de x quando x tende a c vai ser igual a L, que a gente deve entender como f de x está suficientemente perto de L, ou seja, f de x é o y da função. Então, o valor de y vai se aproximando de L, quando x vai se aproximando do ponto C. E aí ele pede para você calcular o limite dessa função aqui, tá? E no livro, depois você olhando lá as resoluções, tem a resolução aqui apresentada. Então, para quem talvez não tenha entendido, né, da onde que surgiram algumas coisas aqui, eu vou só dar uma detalhada um pouquinho maior, tá? Então, a primeira coisa a se fazer quando a gente vai calcular um limite é tentar substituir o valor, né, que o x está tendendo na função, para ver o que acontece. Quando nós substituímos aqui esse 2, que ele está pedindo para calcular o limite quando x tende a 2, na função, nós vamos ter uma indeterminação. Vai dar 0 sobre 0. 2 menos 2 dá 0. 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 12 dá 16. Raiz quadrada de 16 é 4. 4 menos 4, 0. Então, 0 no numerador, beleza, a gente pode ter. 0 no denominador é uma indeterminação, é inconsistência, tá? Então, isso aqui não pode acontecer. Qual é a jogada que nós temos que fazer, então, para determinar esse limite? É transformar essa função, escrever ela de uma outra forma, equivalente a essa, que no denominador não dê 0. Então, como que faz isso? Utilizando a matemática básica. Então, na resolução que nós temos aí no nosso livro, o que foi feito, né? Vamos tentar entender. Primeiro passo, né? Para tentar alterar aqui esse denominador, que é o que nos interessa, nós podemos, em muitos casos, usar o tal do método da racionalização. O que é esse método? É eu multiplicar numerador e denominador, em cima e embaixo, pelo conjugado do denominador original. O que é conjugado? É a mesma expressão com esse sinalzinho aqui, ó, trocado. Tá? Então, observe que foi isso que foi feito aqui nessa resolução. Apenas foi trocado esse sinal. O restante é idêntico. Quando eu multiplico qualquer coisa por uma fração onde numerador e denominador são iguais, eu estou multiplicando por 1. Né? Só você lembrar lá da matemática básica. 8 por 8 é 1. Toda fração é uma divisão do de cima pelo de baixo. 8 divididos por 8 é 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, por exemplo, se eu estiver lá, sei lá, 71 por 71, vai dar 1. Aqui também, essa coisa aqui, né, que muita gente chama de coisa, essa expressão, dividida por ela mesma, vai dar 1. Tá? Então, o que você precisa entender? Que não estamos alterando a função inicial. Aí aqui, né, precisa prestar um pouquinho de atenção para entender o que foi feito. Na parte de cima, no numerador, simplesmente foi multiplicado. O x menos 2 foi colocado entre parênteses, porque ele está multiplicando essa outra expressão. Então foi deixado indicado só. Só mudou daqui para cá a inserção do parênteses. Observação, não vá feito louco fazendo a propriedade distributiva aqui, ó. Tem gente que já quer fazer isso, aquela parada lá das flechinhas. Não vai dar certo, tá? Pode até dar certo, mas dá mais trabalho. Então, aqui no cálculo, a gente vai usar muito deixar esses produtos indicados para tentar simplificar. É o que vai acontecer aqui. Beleza, parte de cima aqui, então, fechou. Agora, a parte de baixo. Por que essa multiplicação dessa expressão pelo seu conjugado deu isso daqui? Tá? Então, aqui ó, nós vamos lembrar de uma propriedade de um produto, uma coisa chamada produto notável, que é o produto da soma pela diferença. É um dos produtos notáveis que nós temos. O produto da soma pela diferença, o que você vai fazer, né? Ele vai ser, a resposta vai ser o quadrado do primeiro
menos o quadrado do segundo. Se você multiplicar A vezes A vezes menos B, aqui sim, fazer a propriedade distributiva e simplificar, vai chegar nisso, tá? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Foi isso que foi feito aqui, ó. Quem seria o A nesse produto notável aqui, ó? Eu tenho esse fator multiplicando esse fator. O A seria a raiz quadrada de x ao quadrado mais 12. Que quando eu elevo ao quadrado, fica só o que está dentro. X ao quadrado mais 12, tá? Então, quando eu elevei ao quadrado, ficou só a parte que estava dentro da raiz do radical. Tá? Por quê? Por exemplo, se você tiver lá raiz de 3 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 3. Tá? A gente aprende assim que é só cortar aqui. Mas por quê? Porque raiz de 3 ao quadrado é a raiz de 3 que é multiplicada por ela mesma. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Tá? Ou seja, quando eu elevo uma raiz quadrada ao quadrado, o resultado é o número que está dentro. Tá bom? Daí, menos o quadrado do segundo. Quem era o segundo aqui? Ó? O segundo aqui era o menos 4. Tá? Então, o segundo aqui que nós tínhamos era o menos 4. Ou seja, então, menos o quadrado do segundo, menos, repetir o sinal de menos aqui, 4 ao quadrado, que deu 16. Tá? Então, é daqui que surgiu essa expressão. Agora, por que que no final chegamos a essa função aqui? Tá? Aonde foi parar o x menos 2? Né? Por que que essa parte de baixo virou x mais 2? Então, observe que, quando eu resolvi aqui, juntei os termos semelhantes, aqui a gente sempre deve estar tentando fazer isso. Mais 12 menos 16, tá? Eu fiquei com x ao quadrado, tenho 12 e devo 16, devo 4. E se eu prestar bem atenção, essa expressão aqui, ó, é uma coisa parecida com esse produto notável aqui. Tá? Então, como assim? X ao quadrado, no caso aqui, seria o x, seria o nosso A. Quem seria o B? Pensa um pouquinho. O B seria 2. Por quê? Porque 4, eu posso escrever ele como 2 ao quadrado. Então, o 4 eu posso trocar por 2 ao quadrado. Ou seja, eu posso então fazer o quê? Eu posso então transformar essa expressão nesse produto aqui, ó. A mais B que multiplica A menos B. Ou seja, x mais 2 que multiplica x menos 2. Tá? Então, foi isso que foi feito ali, ó. Aí vamos voltar aqui para a nossa resolução que aparece no livro. Tá? Então, a pessoa que fez essa resolução, ela enxergou que essa expressão é igual a isso daqui, ó. Se é igual, ela cortou esse x menos 2 com esse x menos 2. Então, o que sobrou lá em cima? Essa parte aqui, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 12, mais 4. O que sobrou no denominador? X mais 2, tá aqui. Então, é por isso, né, que transformando essa função aqui, fazendo a transformação dela, é por isso que ela pode ser escrita nessa forma aqui. E se eu fizer o gráfico dessa função inicial, ou dessa aqui, que nós encontramos, vai dar o mesmo gráfico. Porque nós usamos técnicas matemáticas que simplesmente transformaram a escrita da função. Não alteraram em nada a sua condição original. E aí, por que o limite deu 2? Né? Então, ó, veja que ele traz aqui a função original. E agora ele afirma que é 2. Porque agora, se eu substituir aqui, ó, se eu fizer a substituição aqui, eu vou ter 2 ao quadrado, 4, mais 12, 16, raiz quadrada de 16, 4, mais o 4 que está ali fora.
Esse 4 está fora da raiz. X mais 2, 2 mais 2, 4. Ah, então dá para cortar aqui. Não, tá? Uma observação da matemática básica aí. Eu não posso cortar quando eu tenho uma soma ou uma subtração aqui. Eu posso simplificar quando eu tenho um produto. Se fosse 4 vezes 4 divididos por 4, eu poderia simplificar. Aqui foi simplificado porque era um produto. Só uma observaçãozinha. Então vai dar 8 sobre 4, tem que somar e daí dividir por 4. 8 por 4 dá 2, que é o limite que foi encontrado aqui. Ok? Então, só para destrinchar um pouquinho essa resolução aí, para quem de repente ainda estava com dúvida. Até mais. Espero ter ajudado aí.